Olá para você, meu querido aluno, né, do sétimo ano. Pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa aula. A gente vai continuar uma aula sobre a peste. Foi uma aula que eu iniciei, aula 9, da página 184. Lembra que eu adiantei um pouquinho essa aula e depois falei, vamos segurar um pouquinho que depois eu vou continuar a aula? Bom, hoje a gente vai continuar a aula oficialmente. Vale lembrar, só para refrescar a memória de vocês, a Europa estava vivendo um período de urbanização muito grande, estava vivendo um período que essa urbanização não foi planejada, então muita gente foi se aglomerando das cidades sem saneamento básico, sem higiene básica, dentre outras coisas que foram possibilitando a criação de doenças, tá? Justamente por ter um aglomerado de gente, de humanos, acaba sendo um grande epicentro aí no caso de peste, né? E nessa época a peste bubônica, que é a peste negra, como eles chamam, começou a se espalhar pela Europa e acreditava-se na época, para vocês verem como os europeus estavam perdidos, eles achavam que vinha pelo ar a peste bubônica, né? Tanto que vai ter aquelas máscaras dos médicos da peste negra que eu vou pôr de capa, inclusive, que eu desenhei para vocês na aula. Vai ter aquelas máscaras da peste negra, porque eles acreditavam que era um vírus. Então, na capa que eu vou pôr de aula de vocês, vai ter o símbolozinho da peste negra e um símbolo de vírus. Mas a peste negra não era um vírus, era um bacilo, que era tipo uma bactéria, que se transmitia através das pulgas dos ratos. Eu sei que você tá pensando, meu, o que as pulgas dos ratos foi fazer na cabeça das pessoas? Porque eles não tomavam banho, cara. Era um banho por ano. Como eu li pra vocês, os caras que mais tomavam banho, que era a galera da igreja, tomavam um banho por ano. Então, é óbvio que disseminou a peste muito rápido e isso gerou um grande apocalipse na Europa. Por que eu digo apocalipse? Porque acreditava-se mesmo que era o fim dos tempos, né? Eu tô falando de uma peste que vai eliminar 2/3 da população europeia, tá? E por falta de higiene básica e por falta de saneamento básico, principalmente. Então, por que a peste negra foi tão cruel na Europa, mas não foi tão cruel na África? Ou na Ásia, que também teve, tá? Teve bastante quantidade de mortos. Porque na Ásia e na África haviam hábitos de higiene básica. Assim como também o saneamento, né, dessas civilizações era um pouco mais avançado, né? Então o esgoto não ficava a céu aberto que nem na Europa. Então assim, tudo isso colaborou. A aglomeração de gente nas cidades, a falta de higiene básica, a falta de saneamento básico. Só para recapitular, para você, meu querido aluno que não sabe o que é um saneamento básico, é o sistema de esgoto, né? É separar o lixo que a gente produz em várias maneiras, né? Lixo desde urina, né? Cocô, dentre outras coisas, até o lixo mesmo que a gente produz, a questão de o que resta da casa, o que sobra da casa que a gente joga no lixo. Tudo isso era deixado a céu aberto na Europa, né? Se vocês assistirem um filme chamado O Perfume, vocês vão passar mal, porque é um filme que a gente não sente o cheiro das coisas pelo filme, né? Mas nesse filme eles realçam muito a questão do olfato. Então, o tempo todo eles vão mostrando aquela Europa fedida, Paris, século XIX, aquele caos, né? De sujeira, tudo quanto é lado. E uma criança que tinha um olfato mais avançado, né? Que é a história dessa criança, né? Que acaba se tornando um boticário, né? Um cara que faz muito perfume. E ele nasce nesse contexto de odores, né? Muito fortes da Europa, por conta do mau cheiro, por conta da falta de saneamento básico, dentre outras coisas. Além desses fatores, estavam rolando muitas tretas. Lembra que eu comentei com vocês que lá na Europa, no comecinho ali do comecinho do Renascimento, no fim da Idade Média, muitos camponeses estavam lutando contra os cerceamentos capitalistas. Eles estavam lutando para ter um pedaço de terra. Então, os nobres estavam ampliando seus espaços de produção e nessa ampliação eles estavam retirando territórios que até então eram dos camponeses. Isso foi gerando uma revolta enorme. E aí uma das maneiras deles de instrumentalizar esse ódio dos camponeses, dos nobres, foi criando ódio a outras nações, a outros povos na época, né? Então, todo o ódio dos camponeses franceses foi direcionado para a Guerra dos 100 Anos, entende? Que vai envolver nobres, que vai envolver camponês, que vai envolver clérigo, vai envolver todo mundo ali que está interessado na região da Alsácia-Lorena, que é uma região muito fértil, tá? Muito boa para se ter plantio, para se ter gado, inclusive até em minério, né? Vou descobrir depois, posteriormente, que ali é uma região de muito dá para fazer muita mineração. E essa região da Alsácia-Lorena vai ser disputada pela Inglaterra e França, ó. Porque, como vocês podem ver, a França e a Inglaterra são muito próximas, ó. Olha aqui no mapa de vocês. Onde tem essas bolinhas explosivas é onde estavam tendo grandes guerras, tá?
E aí a gente vai ter uma guerra, que é considerada a Guerra dos 100 Anos, que é entre duas famílias nobres. Lembrando que no sistema feudal, lembra que na Idade Média eu falei pra vocês como que aconteciam as guerras feudais? Um senhor convocava os seus súditos, e acabava virando um mega exército, né, unido em prol de uma família. Por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que quando a família deles precisasse, ia rolar a mesma coisa. Então, se uma família entrava em guerra, ele já chamava todas as outras famílias, fazia uma espécie de facção e ia pra guerra através disso. Na França, vão unir todas as famílias, até alguns inimigos, né, territoriais, contra os ingleses, tá? E vai se gerar aí a Guerra dos 100 Anos. Então, eu vou fazer a leitura rapidamente aqui pra vocês. Então, na Inglaterra, aqui ó, vindo diretamente da Inglaterra, começando por esse quadrinho roxo. Na Inglaterra, em 1381, liderados por Walt Tyler, 10 mil camponeses exigiram o fim das regras de servidão e a diminuição das taxas pagas, ou seja, os camponeses estavam emancipando sua classe. Da mesma maneira que, lá no final do Império Romano, os escravos já não aceitavam mais a condição de escravidão e se emanciparam pela condição de servidão, porque eles acreditavam que aquilo era menos pior do que ser escravo, de fato era, a partir de agora eles já não vão mais aceitar ser servos. Eles querem ser proprietários da sua própria terra. E como vocês viram, é uma boa quantidade de gente, tá? Em primeiro momento, tiveram suas reivindicações atendidas pelo rei ao tomarem a cidade de Canterbury. Na sequência, os revoltosos foram atacados e massacrados por nobres, que tinham armas de fogo, uma novidade trazida da Ásia. Se não fossem as armas de fogo, essas manifestações camponesas teriam sido bem-sucedidas. Eles teriam conquistado. E outra coisa muito importante, eles matavam uma quantidade de pessoas? Sim, mas não todas. Uma vez que nessa época já havia pouca mão de obra no campo. Então, como que se mata uma pessoa para persuadir a outra? Agora vai vir um lado da história meio complicado, tá, meus queridos? Muito simples, você faz um super evento. E como que você faz esse super evento? Por uma inquisição. Então, assim, em vez de eu simplesmente matar o camponês revoltoso, eu faço uma mega cerimônia, um tribunal católico, chamo todo mundo para assistir, coloco essa pessoa em praça pública, convoco a cidade inteira para assistir ela sendo queimada viva. A Inquisição era o mais próximo de cinema que essa galera tinha. E sem contar que, além de ser o mais próximo de diversão, o que é bem assustador, né? Porque depois, pouco tempo depois, os iluministas vão se questionar, tipo, as pessoas consideram normal queimar uma pessoa em praça pública, mas será que é normal mesmo, né? Então, graças aos iluministas, a gente passou a questionar essa questão da pena de morte, tá? Mas nessa época era comum. Antes do iluminismo do século XVIII, estou falando aqui do século XIV. Então, essa época era muito comum esses mega eventos para matar alguém, né? Então, em vez de você matar todos os camponeses, o que para muitos poderia ser uma solução, mas era muito errado, eles precisavam daquela mão de obra, você pegava um camponês da revolta e transformava num mega evento chamado Inquisição, que era a Inquisição Católica, e fazia todo mundo assistir essa pessoa sendo torturada até a morte. Isso é o que a gente chama de pedagogia do medo, ou seja, você fazia as pessoas ficarem com medo de irem contra os nobres, porque os nobres tinham a igreja do lado deles para poder fazer esse tipo de tortura, tá? Que é o que a gente vai ler logo mais. A aula sobre Inquisição tá chegando, tá, meus queridos? E aí eu vou falar pra vocês, segura o estômago, hein? Porque o bagulho é louco. Então, na década de 1950... Nossa, desculpa, gente. Na década de 1350... ocorreram na França grandes revoltas camponesas, que ficaram conhecidas como Jacquier, né, no caso, expressão equivalente a João Ninguém. Os camponeses rebelaram-se contra os impostos feudais e a situação da fome na qual viviam. Calcula-se que 100 mil camponeses participaram da revolta. Ou seja, gente, isso não é uma revolta, é uma guerra civil. Se tem 100 mil pessoas se revoltando, não é uma revoltinha de meia dúzia de pessoas. É uma guerra civil. Tava tendo guerra civil, né? A repressão foi violenta e matou cerca de 20 mil pessoas nesse esquema que eu falei de Inquisição. Tá, galera? Então, a Inquisição não foi uma coisa simples, não. Tá? Foi um negócio pesado. Foi um episódio, assim, obscuro da Igreja Católica, tá? Então, em Florença, na Itália, a gente vai ver que vão ocorrer as maiores revoltas urbanas do século XIV. Conhecida como Revolta dos Chiompi,
foi motivada pela discordância em relação aos salários recebidos por trabalhadores de oficinas e cobrança de impostos. Ameaçados, os burgueses da cidade reprimiram a revolta com muita violência. Então, durante os períodos de 1337 e 1453, o reino da França e da Inglaterra se envolveram num conflito de grandes proporções, conhecido como Guerra dos 100 Anos. A disputa pelo trono francês, reclamada pelos ingleses, e as disputas comerciais fizeram com que a guerra fosse uma sucessão de batalhas violentas e tréguas. Ou seja, apesar de ter durado 100 anos, teve períodos de trégua onde... Gente, é por uma questão lógica. Se você ficar 100 anos em guerra com alguém, você vai acabar com a sua própria população, vamos dizer assim, né? Então, por uma questão de manter a população e de até recrutar novos soldados, esperar muita criança crescer para poder ir pra guerra, né? Eles iam fazendo esses hiatos, né? Que é dar um tempo para voltar em guerra logo em seguida, beleza? E aí a gente vai ter a história, para mim, que é a mais curiosa de todas, que é a da Joana d'Arc. Bom, a Joana d'Arc, ela é considerada a santa padroeira da França hoje em dia. Mas nessa época era apenas uma menina de 14 anos. Uma menina de 14 anos que tem uma história bem controversa. Alguns historiadores dizem que ela era camponesa, né? E uma simples camponesa, né, que vivia basicamente nas terras da França e que tinha clarividência. O que significa clarividência? Ela tinha a visão do futuro como uma bênção, um milagre, né? E segundo os mitos em torno da Joana d'Arc, ela sonhou com a invasão inglesa, né, da França, e ela sonhou exatamente onde ia acontecer. Eu não vou cair nos pormenores disso, porque tem uma visão científica e religiosa disso. A visão científica é que provavelmente ela teve o que a gente chama de sinapse, né, que é um pensamento que parece que é do nada, mas que é um conjunto de cálculos que o nosso cérebro faz e que a gente tem a sensação que foi uma premonição, mas na verdade foi uma questão de lógica. Já para os religiosos, ela era agraciada por uma coisa milagrosa, que é o espírito de clarividência, de você sonhar com o futuro, né? Mas a verdade sobre a Joana d'Arc é que ela não era camponesa. Ela era filha de um nobre. E isso explica porque ela manjava de guerra, tá? Isso é muito importante, porque a maioria dos filhos dos nobres, tanto homens quanto mulheres, aprendiam a manusear armas, aprendiam a arte da guerra. Era o ofício das aristocracias, dos nobres, ensinarem seus filhos a guerra, porque eles eram nobres guerreiros. Como vocês podem ver, eles viviam entrando em guerra por questão de território. E nessa época dos reis feudais, não era que nem os reis modernos, que são Nutella, viu, galera? Os reis feudais iam pra guerra junto com os outros nobres. Então, esses reis que participavam de guerra teriam que saber tanto de guerra quanto seus próprios súditos, né? E aí, galera, a Joana d'Arc, por ser filha de um nobre, né, que acreditava-se que ela era filha de um nobre, ela tinha essa vantagem de saber dos ofícios de guerra. Ela liderou o exército francês, isso é um fato, ela lidera o exército francês com 14 anos e ganha a Guerra dos 100 Anos, velho. Uma menina ganha a Guerra dos 100 Anos. E aí você pensa, pô, ganhou a guerra. Qual que era a lógica feudal da época? Um rei que ganha a guerra se torna o quê? O soberano, o maior rei dos reis, o rei da França. Ela deveria se tornar a rainha da França. Porém, por conta do machismo da época, o que eles fazem? Eles mandam ela pra Inglaterra como inimiga, porque, gente, ela venceu uma guerra contra a Inglaterra. Eles entregaram ela de bandeja pra Inglaterra. Ela pisa na Inglaterra, ela se torna bruxa pelo Tribunal da Inquisição da Igreja Católica Inglesa. Então, quando ela pisa na Inglaterra, ela se torna bruxa, eles queimam ela viva, como vocês podem ver aqui, né? Aqui ela tá sendo colocada como uma bruxa, né, e é queimada. E aí a aristocracia de Bourbon, da França, toma o poder no lugar dela. Tenso, né? Então, assim, ela foi enganada. A mina ganhou a guerra, volta pra França como rainha, e pra ser destituída do trono, porque era uma mulher, eles mandam ela pra Inglaterra, que era o inimigo mortal dela, e fazem uma grande cerimônia de tortura pra matar ela. Aqui na imagem de vocês, ela tá retratada com os cabelos ruivos. Mas muitas imagens que vocês procurarem da Joana d'Arc, ela vai estar com os cabelos pretos. E por quê? Porque o cabelo preto na França ele era o padrão de beleza. Ele era muito raro, né, na época. Então era considerado um padrão de beleza você ter um cabelo preto. Então muitos pintores vão pintar a Joana d'Arc de cabelos
bem escuros por conta do padrão de beleza. Mas aparentemente, segundo algumas evidências, ela era ruiva. Outra coisa, ela tá com o cabelo comprido, como vocês podem ver, né? Óbvio que ela não estava com esse cabelão na época, pois os soldados precisavam cortar o cabelo aqui, assim, né? Esse era o corte militar, porque colocava o capacete e protegia os cabelos. Cabelo, é muito lógico porque que os soldados dessa época cortavam o cabelo, porque era uma desvantagem ter o cabelo comprido, você podia ser puxado pelo cabelo, né? Então, a retratação dela aqui tá uma retratação simbólica, porque não era dessa maneira que ela estava realmente na época, tá? Então, muita gente se pergunta até hoje se ela é santa ou se ela é bruxa, né? Porque na Inglaterra ela era considerada bruxa e na França ela foi considerada santa em 1920, oficialmente ali, tá? Então é isso, meus queridos. Vocês tiveram aula aí da Guerra dos 100 Anos, que é uma das maiores tretas da história da França e da Inglaterra, que gerou uma grande rivalidade entre França e Inglaterra, tá? E aí a gente vai, depois dessa aula, iniciar a formação das monarquias nacionais, beleza? Então é isso, meus queridos. Façam a atividade da página 190. Um beijo pra vocês. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.